Enquanto você trabalha duro para deixar suas contas em dia, os políticos trabalham duro para criar mais um mecanismo para tirar dinheiro do seu bolso. Eu vou te explicar aqui a proposta que foi aprovada na semana passada, que visa a atualização patrimonial dos seus bens, dos seus imóveis, ali dentro do seu imposto de renda. Eu vou te mostrar que parece uma coisa boa, mas talvez não seja tão boa assim para você. Então fica até o final do vídeo que eu vou falar as pegadinhas, cinco pegadinhas que tem aí nessa proposta. Vou te falar para quem realmente faz sentido e para quem não faz sentido. Já vou te pedir para deixar o seu like, deixar o seu comentário aí, compartilhar e se inscrever no canal. Pô. Esse vídeo muito relevante. Ainda não foi sancionado pelo presidente Lula, já foi aprovado pelo Congresso, foi aprovado pelo Senado e foi para sanção para o presidente Lula. Primeira coisa, quando você comprou o imóvel lá atrás, comprou por R$200.000, hoje, por exemplo, ele pode estar valendo R$1 milhão, então a gente está falando que tem R$800.000 de ganho de capital. Por que eu falei ganho de capital? Porque grande parte dessa valorização do imóvel foi a recomposição da própria inflação. A não ser que você esteja numa cidade onde o setor imobiliário é muito fomentado, né? A valorização patrimonial é muito fora da curva, como aqui, por exemplo, em Balneário Camboriú, na média brasileira você vai ter uma recomposição da inflação. E o governo te cobra imposto sobre a inflação. Muitas vezes até inviabiliza você investir em imóveis e fica até mais competitivo você trazer esse dinheiro para investimentos. Por isso que muitas pessoas acabam vendendo seus imóveis e acabam investindo o seu dinheiro. Esse mesmo exemplo que eu dei para você, que você comprou a 200 e vai vender a 1 milhão, você teve 800 mil de ganho de capital, hoje a regra é que você vai pagar 15% em cima desses 800 mil reais. O que o governo está propondo para você, essa proposta que vai ser sancionada pelo presidente Lula, é que você pague, ao invés de 15%, 4%. Olha, parece muito bom. Deixa eu fazer um cálculo aqui para ficar em números, né? Se a gente está falando de 800 mil, 15%, a gente está falando que você pagaria R$120.000 de imposto. O que o governo está te propondo é que você pague R$32.000. Poxa, a gente está falando de uma economia tributária muito grande, R$88.000. Mas calma, não se anime, porque eu vou te falar as pegadinhas que tem aí nesse negócio. Se você é uma PJ, o governo está propondo que você pague 8%. Então, nesse mesmo exemplo, 800 mil de ganho de capital, 8% você pagaria 64 mil, tá? Ao invés de 32, que a pessoa física paga 32, você paga 64. É o que o governo está propondo. Mas ainda não acabou. Tem também a regularização de bens imóveis que não foram declarados por algum motivo. Então, se você tem uma casa, um lote, um carro, um bem, que você não declarou para a Receita Federal, essa é a sua chance. Mas, calma, se você decidir declarar agora para a Receita Federal, você vai pagar 15% de imposto mais 15% de multa, ou seja, 30% sobre o valor do bem. É uma facada, sim, é muita coisa, mas é melhor do que você ser processado criminalmente ou processado por crime contra a ordem tributária. Vamos às 5 pegadinhas. Pegadinha 1, cara. Você vai pagar imposto agora sem vender nada. Normalmente você paga imposto quando você vende. Você tem um imóvel, você vendeu esse imóvel, você vai apurar o ganho de capital e vai pagar imposto sobre esse ganho de capital. Aqui o governo está te propondo que você pague imposto mesmo sem vender. Ou seja, você vai ter que tirar algum dinheiro de algum lugar, seja dos seus investimentos, seja da sua economia, para poder antecipar o imposto para o governo, para eventualmente, talvez, no futuro, você usar desse benefício. Então percebe que aqui a gente já vê que existe mais um benefício para o governo e para você é mais uma aposta. Por isso que é uma pegadinha. Pegadinha 2 é o seguinte, você vai ficar travado por 5 anos. Aqui a gente está falando de imóvel, mas se você tem um carro também, nessa situação, você fica travado por 2. 5 anos travado no imóvel é bastante coisa. Se você aderir a esse programa, pagar 4% de imposto ao invés de 15%, ok, legal, mas você fica travado por 5 anos. Se você vender o imóvel antes dos 5 anos, você vai ter que apurar o ganho de capital integral, ou seja, se você já pagou 4, você vai pagar mais 11, né? Mais 11 para ficar regular aí com a Receita Federal. É interessante você ficar travado por 5 anos sem vender o imóvel,
Para você que está vendendo imóvel agora, já botou imóvel para vender, faz sentido? Não, não faz sentido. A terceira pegadinha é que você vai ficar totalmente exposto ao fisco brasileiro, porque na hora de você aderir essa proposta, você vai ter que ter laudo técnico, justificativa do valor, origem do recurso, documentação, histórico. Tudo isso a Receita Federal pode usar para cruzar informações. Não tem algo que te proteja de, eventualmente, no futuro, a Receita Federal não usar essas informações para cruzar dados, eventualmente achar algum problema que você tenha. Eu não estou aqui defendendo que você esconda nada da Receita Federal. Eu só estou dizendo que isso pode acontecer e que isso é uma pegadinha. A quarta pegadinha é que você, antecipando o imposto em cima do valor da casa hoje, do imóvel hoje, você pode tomar um prejuízo. Porque, apesar das pessoas acharem que imóvel só corrige para cima, isso não é uma verdade. O mercado imobiliário ele tem oscilações também para baixo. Então você pode pagar um valor hoje em cima do valor do imóvel hoje, e esse valor do imóvel não ser o mesmo daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, devido a uma desvalorização, a um momento ruim do mercado, ou sei lá, um shopping que tinha perto da tua casa não tem mais, desvalorizou bastante. Isso pode acontecer, tá? Então isso é um risco que estão nas entrelinhas que você precisa saber. E quinta pegadinha, existem já situações hoje em que o investidor, pessoa física, ele é isento de pagar imposto de renda. Por exemplo, se você tem um imóvel que vale até 440 mil reais, né, seja um imóvel único, um valor menor que 440 mil, não ter vendido outro imóvel nos últimos 5 anos, você paga 0% de imposto de renda, compreende? Então, por que você vai pagar 4% sendo que você poderia pagar nada? A outra coisa, se você vende um imóvel e daí antes de 180 dias você compra um outro imóvel, você também não paga imposto de renda. Então não faz sentido para você também, nesse caso, entrar nesse programa. E outra coisa, se for um imóvel muito antigo, você acaba entrando em alguns descontos especiais e progressivos que pode chegar a uma alíquota bem próxima de 4% aí de imposto de renda. Então também não faz sentido. Então essas são assim pegadinhas. Agora eu vou trazer para você realmente para quem faz sentido aderir a esse programa. O primeiro perfil é o investidor de longo prazo, aquela pessoa que realmente é um investidor, ela compra imóveis, já tem um planejamento de vender esse imóvel acima de 5 anos, que quem é um investidor de imóvel, essa pessoa antes de comprar o imóvel, ela calcula a TIR do imóvel, ela faz uma projeção de valor do imóvel. Então esse investidor já tem pensamento de vender lá na frente, já fez o cálculo, já está no fluxo de caixa dele futuro, vender com 6, 7, 8 anos, para essa pessoa vale a pena fazer o valor do imposto para 4% ao invés de pagar 11%. Então tem que analisar direitinho, caso a caso, mas uma pessoa que é investidora de imóvel pode fazer sentido sim. Empresas que têm imóveis antigos, né, que muitas vezes lá no balanço está o valor antigo do imóvel, ela pode trazer imóvel a valor presente, a valor de mercado, e pode até ajudar a conseguir crédito, comprovar patrimônio e outras coisas mais. Pessoas que têm bens legais e que não declararam. Aqui é uma questão criminal, você pode evitar uma questão criminal aqui. Se você tem imóveis não declarados, bens não declarados, enfim, essa é a tua oportunidade de não ser processado pelo fisco brasileiro quando e se eles se descobrirem. Para quem não faz sentido, se você quer vender o imóvel agora, no curto prazo, se você não tem dinheiro para aderir ao programa, né, pegar em dinheiro emprestado, cara, não faz sentido. Se você é uma pessoa que não tem intenção de vender o seu imóvel, tá? Não tem intenção. Se você já é isento pelas regras atuais, e se você, obviamente, não consegue comprovar a origem dos recursos. Essa proposta ainda vai ser sancionada antes de fazer alguma adesão. Verifica certinho o teu caso, vê se realmente faz sentido, se não faz, e não caia nessas informações que você vê aí que o governo vai tentar te vender. O objetivo do governo é arrecadar mais recursos. Você, eu já te peço que siga aqui o canal, deixe o seu curtido, compartilhe esse vídeo aí. Até o próximo vídeo.